Você passa horas com a mangueira na mão, tentando dar atenção a cada canteiro, ou talvez ligue o aspersor e espere pelo melhor? Todos nós já fizemos isso. Mas e se eu disser que a rega inadequada não só desperdiça seu tempo e água, como também pode ser a causa da perda de metade da sua colheita? Hoje, vamos desvendar de uma vez por todas. Rega por gotejamento, rega na base ou aspersão. Vamos escolher o melhor método para os 5 principais vegetais de qualquer horta. E prometo, no final, um segredo que os profissionais usam para quase não gastar tempo com a rega, colhendo ao mesmo tempo uma safra espetacular. Vamos dar uma olhada rápida nos nossos 3 protagonistas. Primeiro, a aspersão. É como dar um banho de verão às plantas. Simples, rápido, mas, como veremos, muito arriscado. Em segundo lugar, a rega na base. Uma abordagem mais direcionada. Você aplica a água diretamente na base do caule, com um regador ou mangueira. Parece a opção ideal, mas também tem suas armadilhas. E em terceiro lugar, a rega por gotejamento. Um sistema de tubos e gotejadores que fornece água lenta e uniformemente direto às raízes. Parece complicado? Talvez. Mas é a rega perfeita para gênios preguiçosos. E agora, o que realmente importa? Como aplicar tudo isso aos nossos amados vegetais na horta? Começaremos com o verdadeiro rei do jardim, o senhor tomate. Suculento, aromático, à base de qualquer salada. Mas por trás de sua aparência majestosa, esconde-se uma natureza muito caprichosa, especialmente quando o assunto é água. Um único erro na rega pode pôr a perder todo o seu esforço. Vamos logo eliminar a opção mais perigosa, a rega por aspersão. Guarde isso de uma vez por todas. Regar os tomates pelas folhas é como estender um tapete vermelho para a requeima e outras doenças fúngicas. Imagine, gotas de água ficam nas folhas, o sol bate forte. Cria-se um ambiente de estufa ideal. Um verdadeiro paraíso para a proliferação de esporos nocivos. Literalmente, em poucas horas, eles germinam e atacam a planta. E os salpicos de água, ao ricochetear do solo, lançam partículas de terra nas folhas inferiores, juntamente com patógenos. Este é um caminho direto para a doença. Por isso, guarde bem longe o aspersor e o bico de chuveiro da mangueira. Para os tomates, isso é um tabu absoluto. Certo, você pode estar pensando, e quanto à boa e velha rega na base com um regador? Este método já é bem melhor. A água vai para o lugar certo, no solo, e as folhas e caules permanecem secos. Isso é um enorme ponto positivo na luta pela saúde das plantas. Mas mesmo aqui, há seus pontos negativos. Primeiro, consome muito tempo e esforço, especialmente se você tem uma grande estufa ou vários canteiros. Em segundo lugar, é muito difícil dar a cada planta a mesma quantidade de água. O resultado é que um tomate bebe à vontade, enquanto seu vizinho sofre com a seca. Essas variações de umidade causam um estresse severo na planta. O resultado: frutos rachados e podridão apical, aquelas manchas secas e feias nas pontas dos tomates. Além disso, um forte jato da mangueira pode facilmente erodir o solo e expor as raízes delicadas. Portanto, é um método aceitável, mas que exige habilidade e paciência. E agora chegamos à solução ideal, ao verdadeiro campeão. É a rega por gotejamento. Imagine só, ao longo de seus canteiros, um sistema de tubos é instalado, e perto de cada planta, a água flui lentamente, gota a gota, diretamente para a zona radicular. Isso resolve absolutamente todos os problemas dos tomates. As folhas ficam sempre secas, o que significa que a requeima não tem vez. O solo é umedecido de forma uniforme e profunda, sem secas e sem encharcamentos. A planta não sofre estresse, os frutos não racham, e a podridão apical simplesmente não aparece. As raízes crescem vigorosas e se aprofundam, tornando a planta forte e saudável. E o mais importante é a economia do seu tempo. Você monta este sistema simples uma única vez, e ele trabalha para você durante todo o verão.
Este é o método mais seguro e eficaz para obter uma colheita de tomates verdadeiramente real. Com o rei da horta, já resolvemos. Agora, vamos ao seu vizinho mais próximo e grande apreciador de água, o crocante pepino. Como sabemos, os pepinos são 95% água. Parece lógico, então, que eles precisem do máximo de umidade possível, e quanto mais, melhor. A mão naturalmente se estende para o aspersor, querendo dar-lhes uma verdadeira chuva tropical. Afinal, eles adoram ar úmido, certo? Correto, mas existe um grande porém. Ar úmido sim, mas um banho gelado nas folhas é um caminho direto para o desastre. As folhas de pepino são delicadas e muito vulneráveis. Se elas ficarem molhadas em dias quentes, o pior inimigo dos pepinos, o oídio, logo se instala. Esse revestimento branco, parecido com farinha, é capaz de destruir toda a sua plantação em questão de dias. Além disso, regar as folhas durante o dia, sob o sol escaldante, provoca queimaduras. Cada gota de água funciona como uma minúscula lente, perfurando a folha. Portanto, a irrigação por aspersão para pepinos é como jogar roleta russa, onde sua colheita inteira está em jogo. Certo, passemos a rega diretamente na raiz, usando um regador ou mangueira. Este método é muito mais seguro, pois as folhas permanecem secas. Mas mesmo aqui, se escondem alguns detalhes problemáticos. O primeiro detalhe é o sistema radicular do pepino. Ele é muito superficial e delicado, como uma teia de aranha finíssima. Um jato forte de água facilmente erode a camada superior do solo e literalmente rompe essas raízes frágeis. A planta sofre um trauma grave e para de crescer. O segundo, e mais importante, detalhe é a temperatura da água. Os pepinos são extremamente sensíveis e têm pavor de frio. Regar com água gelada diretamente de um poço ou cisterna é um choque fortíssimo para eles. É precisamente por causa desse estresse que os frutos jovens caem e, o que é ainda mais frustrante, é que a amargura aparece nos frutos. Sim, sim, pepinos amargos são, na maioria das vezes, resultado de uma rega inadequada e fria. E novamente, entra em cena o nosso herói, a irrigação por gotejamento. Para os pepinos, este não é apenas o melhor, mas o único método correto. Primeiro, ele fornece água muito lentamente, sem erodir o solo e sem ferir as delicadas raízes superficiais. Segundo, ao passar pelos tubos escuros que ficam no chão, a água consegue aquecer até uma temperatura confortável e morna. Zero choque e zero estresse. Terceiro, o sistema de gotejamento garante uma umidade constante e estável, sem a qual é impossível obter pepinos doces e crocantes. Ele cria um microclima ideal nas raízes. Então, se você sonha em colher pepinos perfeitos, um por um, doces e sem uma gota de amargura durante todo o verão, o sistema de gotejamento é a sua garantia de sucesso absoluto. Deixando os pepinos para trás, passamos aos verdadeiros aristocratas do sul, os pimentões doces. Se os pepinos são meros bebedores de água, os pimentões são gourmets exigentes e caprichosos. Eles não precisam apenas de água, mas sim de estabilidade e conforto, como num hotel 5 estrelas. São extremamente sensíveis a qualquer mudança, e o menor desconforto reflete-se na qualidade e na quantidade da colheita. Comecemos novamente com o nosso anti-herói, a rega por aspersão. Para os pimentões, isso é quase tão prejudicial quanto para os tomates. Folhas molhadas são um convite aberto para doenças fúngicas. Mas os pimentões têm outro ponto fraco: as suas flores frágeis e delicadas. Um jato forte de água do aspersor pode danificá-las fisicamente ou, o que é pior, lavar o pólen. Como resultado, a flor simplesmente cairá, e nenhum pimentão se desenvolverá nesse local. Além disso, a água que se acumula na base do fruto, no ponto de fixação ao caule, frequentemente causa apodrecimento. Você espera que o pimentão amadureça, mas ele começa a estragar-se diretamente no pé. É realmente muito frustrante. Agora,
Consideremos a rega na base com um regador. À primeira vista, parecia a solução. As folhas secas, as flores em segurança. Mas aqui, deparamo-nos com o principal problema do pimentão: a sua aversão às oscilações bruscas. Imagine, você esqueceu-se de regar, e o solo secou. O pimentão entra em pânico, pensando que o fim do mundo chegou, e, para economizar recursos, começa a descartar as flores e os pequenos frutos em formação. Depois, sentindo-se culpado, você inunda generosamente o canteiro com água. As raízes acabam num pântano, sem ar suficiente, e novamente sofrem de estresse. Essas alternâncias drásticas da seca para a inundação são o pior que se pode fazer para essa planta tão delicada. Como resultado, você obtém frutos pequenos e de paredes finas, ou mesmo fica sem colheita alguma. E mais uma vez, o nosso salvador: o sistema de rega por gotejamento. Ele proporciona ao pimentão exatamente aquelas condições de 5 estrelas com as quais ele sonha. Um fornecimento constante, moderado e doseado de água tépida diretamente na zona radicular. Zero estresse, zero oscilações. A planta sente-se em total segurança e direciona todas as suas forças, não para a sobrevivência, mas para a formação de frutos grandes, suculentos e de paredes grossas. A rega por gotejamento é como um mordomo pessoal para o seu pimentão, que sabe exatamente quando e quanta água fornecer. É a garantia de que cada flor que vinga se transformará num pimentão pleno, saboroso e aromático, do qual você poderá, com certeza, orgulhar-se. Bem, já falamos sobre os tomates, pepinos e pimentões. Mas e a nossa couve? Parece que suas folhas robustas e repolhos firmes aguentam tudo. Muitos jardineiros pensam que a couve adora um banho e regam-na sem receio por cima, com a mangueira. No entanto, este é um dos enganos mais perigosos que pode privar você da sua colheita. Sim, a couve aprecia a umidade, mas a rega sobre as folhas, especialmente à noite, cria um ambiente perfeito para os seus principais inimigos, lesmas e caracóis. A umidade que se acumula entre as folhas torna-se um verdadeiro paraíso para eles. Eles instalam-se com agrado nestes recantos úmidos e acolhedores, roendo buracos nas folhas e sujando os repolhos. Além disso, a umidade constante na roseta das folhas leva ao desenvolvimento de podridões bacterianas e fúngicas. O repolho pode começar a apodrecer por dentro, e você nem notará por fora até que seja tarde demais. Portanto, a rega por cima para a couve é um caminho direto para a proliferação de doenças e pragas. Passemos a rega na base. Este método é significativamente melhor. Você direciona o jato de água para a base do caule, e a água chega onde precisa, nas raízes. Isso ajuda a evitar muitos problemas relacionados ao umedecimento das folhas. No entanto, a couve possui um sistema radicular muito potente e ramificado. Para encharcar adequadamente o solo sob uma planta tão grande, será preciso mais do que um regador. Isso é bastante trabalhoso. Além disso, assim como em outras culturas, é difícil conseguir uniformidade. Uma couve recebe mais água, outra menos. E para a formação de um repolho denso e de qualidade, a estabilidade é crucial. Variações bruscas de seca para rega abundante podem levar ao rachamento dos repolhos, especialmente em estágios avançados de maturação. E mais uma vez, a rega por gotejamento se destaca. Para a couve, ela resolve várias questões de uma só vez. Primeiro, as folhas e os repolhos permanecem secos, o que priva lesmas e podridões do seu ambiente confortável. Isso já é uma enorme vantagem. Segundo, a fita gotejadora, estendida ao longo da linha de plantio, garante um umedecimento uniforme e profundo do solo por toda a área do sistema radicular. Cada planta recebe a sua porção de água, sem desequilíbrios. Isso previne o rachamento dos repolhos e assegura o seu crescimento estável. O sistema de gotejamento para a couve não é apenas uma conveniência, é uma verdadeira prevenção dos problemas mais comuns. É a forma de cultivar repolhos limpos,
saudáveis e densos, sem entrar numa guerra sem fim contra lesmas e podridões. Para finalizar, vamos mergulhar no mundo subterrâneo. Falaremos sobre cenouras e outros vegetais de raiz, como a beterraba e o rabanete. A sua principal riqueza está oculta aos nossos olhos, mas a forma como regamos o canteiro por cima influencia diretamente o que vamos colher no outono. O segredo para cenouras uniformes, doces e de bom tamanho está na rega adequada. Comecemos pelo método mais comum, a rega por aspersão. Parece tão simples, não é? Ligar o aspersor e regar o canteiro todo de uma vez. Mas este método tem duas desvantagens sérias para os vegetais de raiz. Primeiro, depois de uma rega assim, forma-se frequentemente uma crosta dura na superfície do solo. Isso impede que o ar chegue às raízes e que as plantas jovens rompam a superfície para a luz. Terá de afofar o solo constantemente, correndo o risco de danificar os rebentos mais delicados. Segundo, a aspersão não garante uma umidade profunda do solo. A água molha apenas os primeiros 5 a 10 centímetros. Em vez de crescer para baixo, a cenoura começa a ramificar-se e a desenvolver raízes laterais em busca de água. É assim que surgem aquelas cenouras disformes, bifurcadas e com múltiplas ramificações, tão difíceis de limpar. A rega manual, diretamente na base da planta, com regador ou mangueira, é uma opção melhor, pois permite evitar a formação da crosta dura, se a água for aplicada cuidadosamente entre as linhas. No entanto, existe um inconveniente: a irregularidade. É muito difícil regar o canteiro até a profundidade necessária, que é de 20 a 30 centímetros, de forma uniforme em toda a extensão. Num local, deita mais água, noutro, deita menos. Consequentemente, uma cenoura cresce em condições ideais, enquanto outra, a 10 centímetros de distância, sofre com a falta de água. Estas condições de estresse levam não só à deformação dos vegetais de raiz, mas também ao seu rachamento. Com certeza já viu cenouras com fissuras longitudinais profundas. Este é o resultado clássico da transição abrupta de seca para rega abundante. A solução ideal, como já deve ter adivinhado, é novamente a rega gota a gota. A fita de gotejamento, instalada entre as linhas, fornece água de forma lenta e controlada. Não forma crosta na superfície. A água, gota a gota, penetra profundamente no solo, hora após hora, umedecendo precisamente a camada onde o vegetal de raiz se desenvolve. Isto estimula a cenoura a crescer estritamente para baixo, formando uma raiz longa, reta e bonita. Dado que a rega é regular e doseada, a planta não sofre estresse e o risco de rachamento é minimizado. O sistema de rega gota a gota para cenouras e outros vegetais de raiz é a garantia de que, no outono, em vez de polvinhos esquisitos, irá colher da terra umas cenouras perfeitas, uniformes e doces, dignas de capa de revista. E aqui chegamos ao grande segredo que diferencia o jardineiro experiente do novato. A escolha, na verdade, não se resume a 3 métodos. Ela é entre o caos e a organização. E nesta batalha, a rega por gotejamento vence por uma larga margem. Por quê? Vamos analisar ponto a ponto. Muitos pensam que a rega por gotejamento é complicada e cara. Isso é um mito do passado. Hoje, kits simples de rega por gotejamento podem ser encontrados em qualquer lugar e não custam mais do que uma boa mangueira com bicos, e são montados, como um brinquedo de montar para adultos, em apenas uma noite. Mas aqui está o ponto-chave. O sistema de gotejamento não é apenas uma economia de água de até 70%. E não é só a proteção contra doenças fúngicas, porque as folhas permanecem secas. O principal é a economia do seu tempo e esforço. Imagine, você configura o sistema uma vez, e durante todo o verão, sua horta se irriga sozinha. Perfeito. Pouco a pouco, todos os dias, diretamente na raiz. Exatamente como tomates, pimentões e pepinos gostam. É a garantia de uma colheita estável sem a sua participação diária. É o seu agrônomo pessoal,
que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, qual a conclusão? A rega por aspersão é uma ajuda de emergência em caso de seca severa, mas não um cuidado regular. Regar diretamente na raiz é um bom compromisso se você tiver apenas alguns canteiros. Mas o sistema de gotejamento é o seu investimento a longo prazo em plantas saudáveis, uma colheita abundante e, o mais importante, no seu tempo livre. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se foi útil para você, deixe um like e inscreva-se no canal para não perder novas dicas para o seu jardim e horta. E agora, uma pergunta para você. Que método de rega você usa? E com qual legume você tem mais dificuldades? Escreva nos comentários. Vamos discutir.